Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Aqui Tem Infra, o podcast da Infra SA. Eu sou a Mariana, estamos no segundo episódio. O episódio de hoje tem como tema a ouvidoria da Infra SA. Nós vamos receber a nossa ouvidora, a Ladjane Pereira. Ela vai contar pra gente como é que funciona a ouvidoria, como é que você pode ajudar a Infra SA a ser uma empresa melhor. E eu vou conversar com ela para ela poder explicar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Ladjane. Oi, Mari. É um prazer estar aqui com você e poder compartilhar com todos sobre a ouvidoria, o nosso papel, a nossa função. É com muita alegria que eu estou aqui para poder levar essa mensagem. Ladjane, fala pra gente qual é o papel da ouvidoria. Então, o papel da ouvidoria, primeiramente eu gostaria de dizer que a ouvidoria da Infra foi uma conquista. É muito, muito bom, muito gratificante a gente poder trabalhar lá com o usuário, trazendo as manifestações, atendendo as manifestações, proporcionando essa participação social. Então, o papel da ouvidoria justamente eu costumo dizer que é a porta de entrada. É através da ouvidoria que os usuários podem se manifestar na empresa, trazer suas dúvidas, suas reclamações, seus elogios. Então, é um canal de comunicação com o usuário e permite a participação social nos serviços públicos. E isso é muito enriquecedor, porque é uma troca de informação. Através dessas informações do usuário, a empresa pode trabalhar cada vez mais e melhor, voltada por esse fim. Que as manifestações que o usuário pode fazer são reclamações, tirar dúvidas, denúncias? A ouvidoria, ela tem duas funções. Ela tem a função do SIC, que a gente chama, que é o Sistema de Informação ao Cidadão. O SIC, ele é regulamentado por lei, é a Lei de Acesso à Informação, é uma obrigatoriedade, não é uma faculdade. Então, ele é usado para o usuário solicitar informações que são custodiadas pela empresa, informações públicas custodiadas pela empresa. Esse é o lado do SIC. A outra função da ouvidoria são as manifestações de ouvidoria, que aí é onde a gente entra: solicitação de providência, elogio, reclamação, sugestão, simplifique e a denúncia. Então, essas manifestações de ouvidoria, tanto as manifestações de ouvidoria como do SIC, elas são organizadas junto numa plataforma online que foi desenvolvida e ela é desenvolvida e organizada pela CGU, onde todas as manifestações que entram na empresa são cadastradas nessa plataforma, e ficam armazenadas lá, que o próprio cidadão pode entrar lá, por lá ele vai acompanhar a sua manifestação, o andamento que está, a sua resposta, e ele pode ter uma visão geral, ter informações tipo o número de manifestações que a empresa teve no ano, qual o assunto mais demandado. Então, fica um histórico das informações lá. E essa plataforma é o Fala BR? Essa plataforma é o Fala BR, de uso obrigatório pelas empresas estatais. Agora, também é importante destacar, o SIC, ele é fundamentado na Lei Federal de Acesso à Informação, a LAI. Lá, o sigilo é a exceção, a regra é a transparência. Então, o SIC, ele trata daquelas informações custodiadas pela empresa. Então, as informações públicas da empresa, que são obrigatórios. A partir do momento que o usuário entra com aquele pedido, a gente, enquanto ouvidoria, enquanto infra, a gente não pode negar aquela informação, com exceções legais de informações classificadas como sigilosa. Nesse caso, a informação ela pode ser negada, mas de um modo geral, o sigilo é a exceção e a transparência é a obrigatoriedade. É importante falar que o sigilo é a exceção, o sigilo de dados.
Porque o sigilo de dados custodiados pela empresa. É porque, assim, o sigilo de quem tá usando a plataforma... não, esse sigilo não existe. Então, isso é outra coisa. É garantido ao usuário o sigilo dos seus dados pessoais. Então, nas manifestações de SIC, muito embora o cidadão ele se identifique na hora do tratamento dessa demanda, do encaminhamento para a área técnica para ser desenvolvido, para ser o tema, para ser dada a resposta adequada ao usuário, essas informações, os dados pessoais deles são pseudonimizados. Então, nesse caso, o usuário ele pode ficar tranquilo em relação ao sigilo, na parte do SIC. Já na parte de ouvidoria, também nas reclamações, com exceção na denúncia e reclamações, as demandas, mesmo quando elas são identificadas, elas têm um tratamento elas são pseudonimizadas, como eu disse, os seus dados pessoais para poder encaminhar para a área. Em relação à denúncia, o tratamento é um pouco diferente, porque o usuário, ele pode entrar, ele fazer aquela denúncia de forma anônima e pode fazer de forma identificada. Então, as anônimas, existe o sigilo dele, é garantido. Quando ele entra, ele faz o cadastro no Fala BR, ele já faz de forma sigilosa, não consta nenhuma informação sobre aquele usuário. E até nesse caso, a gente chama de comunicação, que são as denúncias anônimas. As denúncias identificadas, o usuário se identifica, só que a gente, na ouvidoria, essa informação, quando ela vai para a área apuratória ou ela vai para a área técnica para uma resposta, ela é tratada antes de ser encaminhada. Então, o sigilo é garantido em todas as manifestações. E com relação aos prazos, tem prazos? Temos. Lá na ouvidoria a gente tanto tem prazo para o SIC, o prazo do SIC são 20 dias, 20 dias para a ouvidoria responder ao usuário, e também existe a possibilidade de um pedido de prorrogação, que são de 10 dias. Os prazos do SIC, eles são mais rigorosos. Nas manifestações de ouvidoria, a gente tem 30 dias para a ouvidoria responder, prorrogáveis por mais 30 dias. Só que essa prorrogação não é só chegar, vou prorrogar. Se, caso seja necessário, ela tem que ser feita de forma motivada. A gente tem que, vai lá na plataforma Fala BR, lá no sistema, e tem que justificar qual o motivo, por que está necessitando de mais prazo, tem que botar tudo de forma bem explícita e motivada. Olá, Dijane, e as pessoas usam a ouvidoria hoje para fazer qual tipo de manifestação? Então, a grande maioria é de SIC mesmo. De dúvida? De dúvida? Não, de dúvida não. O SIC é de pedido de informação. Existem muitas e muitas demandas de informações gerais sobre as obras, andamentos de obras, a parte de recursos humanos, tem muita pergunta. Então, a parte de SIC é bem maior. Mas na de ouvidoria também tem muitas questões, e uma coisa que é muito gratificante, por exemplo, um usuário que entrou lá com várias e várias reclamações, tanto por e-mail, na plataforma Fala BR, foi presencial. Isso é um caso que aconteceu lá. Isso é um exemplo assim que eu tô falando. E a pessoa foi lá, marcou uma reunião, a gente trouxe a área técnica e discutiu aquele problema. Então foi assim, várias e várias etapas. Aí no fim ele teve a demanda dele atendida. Ele telefonou elogiando que tinha sido muito bom, que ele viu o resultado, ele viu que a manifestação dele, através da manifestação dele, ele conseguiu melhorias para toda a comunidade lá dele em torno. Esse elogio ele também fez lá na plataforma Fala BR. Então, assim, tem esse lado que
que é muito bacana, bem gratificante. E aí você falou que ele viu o resultado para a comunidade toda. Então, a ouvidoria faz um serviço essencial para uma empresa, Com assim, certeza. no nosso caso, na Infra. Não, porque o papel dela é de participação social e essas demandas, que os usuários fazem, que eles trazem, então, assim, o que é que acontece? A gente leva essas demandas, além de dar resposta para o usuário, né? A gente também, essas demandas, elas são, que eu posso dizer, elas são organizadas e a gente envia para a alta administração para que a partir delas também possam ser tomadas decisões estratégicas em cima dessas demandas, né? Elas servem como um todo, auxiliam para alta administração. Olá, Jane, você falou da participação social. Como é que funciona? É porque eu conheço um pouco da ouvidoria cidadã, mas eu queria que você dissesse para o pessoal como é que funciona a ouvidoria cidadã. Então, a ouvidoria cidadã, nós temos um projeto lá na ouvidoria que busca uma maior participação social, busca uma maior interação do usuário. E então a gente pensando nessa maior participação, a gente pensou nesse projeto Ouvidoria Cidadã, que ele está também baseado, ele está fundamentado nos conceitos de ESG. Então, a gente, juntamente com a empresa que já tem essa visão de sustentabilidade, a gente pensou no projeto para trabalhar junto também com essa visão inclusiva de um mundo mais sustentável, economicamente mais sustentável, um mundo mais verde, digital, inclusivo. Então, o projeto Cidadã, Ouvidoria Cidadã, é nesse sentido, de proporcionar uma maior inclusão através de, por exemplo, a gente tem os pilares, são 3 pilares no projeto Ouvidoria Cidadã. O primeiro, e que a gente vem trabalhando bastante, é a ouvidoria itinerante, que seria a ouvidoria itinerante. A ouvidoria itinerante é levar a ouvidoria mais próximo ao cidadão. Por exemplo, a gente já participou de visitas técnicas da Infra, a gente já participou dos processos de desapropriação e não é processo propriamente dito, é no mutirão de conciliação de desapropriação. Vocês vão lá? A gente foi em loco, junto com as equipes, então assim, lá naquele momento a gente está presente, então o usuário tem a oportunidade de se manifestar ali, ele sente que tem alguém que está do lado dele para que ele possa pedir uma ajuda, ele possa se manifestar. Então, essa é a ouvidoria itinerante. Nós temos também, a gente busca também uma maior aproximação com o usuário através de inovação, através de ferramentas digitais. Por exemplo, a gente vem trabalhando, desenvolvendo uma ferramenta de gestão para acompanhamento das demandas e o chatbot também para tentar um alcance maior, ser mais inclusivo, sempre pensando nisso. E também a capacitação. Através da capacitação nossa, lá na ouvidoria mesmo, a equipe mesmo, esse ano passado, de 2024, a equipe foi toda capacitada em diversidade, como forma de também ter está preparada para atingir diversos públicos. Então, assim, o nosso projeto de ouvidoria cidadã, ele está dentro dos conceitos de ESG e também alinhado com os ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que aqueles que foram elaborados pela ONU, que visa erradicar a pobreza e as melhorias do clima até 2030. Então, dentro dessa visão, desse conceito de sustentabilidade, a gente também está trabalhando na ouvidoria nesse sentido. E as pessoas podem ir pessoalmente lá? E aí, nesse caso, lá na ouvidoria, as formas de manifestação, de usuário se manifestar, além da plataforma Fala BR, nós
nós recebemos manifestações por carta, por e-mail, presencial e por telefone. E presencial é bastante interessante, porque lá no nono andar, a gente tem uma sala de acolhimento. Então, é uma sala reservada, onde o usuário pode fazer sua manifestação de uma forma segura, uma forma tranquila. A equipe está preparada para receber esse usuário. E, assim, para usar é muito fácil. Ou marca lá, agenda um horário, ou chega lá no nono andar, que vai ser muito bem recebido. Agora, complementando que todas essas informações, essas demandas que chegam por carta, por e-mail, por telefone ou presencialmente, elas também são cadastradas no Fala BR. Então, a sala de acolhimento, o próprio nome já diz, né? É para acolher a pessoa. Então, isso é bem, bem relevante, porque a sala de acolhimento não só para as manifestações, mas ela é muito importante também para as denúncias. O que acontece com as denúncias? O usuário, muitas vezes, ele não se sente à vontade, ele não se sente seguro. Então, na sala de acolhimento, ele vai ter toda essa segurança, todo esse espaço mais tranquilo para se manifestar. E o que acontece, assim, depois da denúncia? A pessoa vai lá, denuncia? Uhum. A pessoa denuncia, aí o que acontece? A ouvidoria, primeiramente, essa denúncia, preferencialmente, ela pode ser feita na ouvidoria. Preferencialmente, mas ela também pode ser feita nas áreas apuratórias, como corregedoria, auditoria, comissão de ética, pode ser feito com o seu superintendente, com o seu superior hierárquico. Mas tem que passar pela ouvidoria. Com toda certeza. A unidade organizacional que recebeu essa denúncia tem que imediatamente, a legislação diz assim, imediatamente ser levada para a ouvidoria. Aí lá na ouvidoria, após o recebimento, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer análise prévia. O que seria análise prévia? A análise prévia é a verificação dos requisitos mínimos de admissibilidade. Como você perguntou, tem que ter prova? Então, assim, a gente vai juntar tudo. Quando fala em requisitos mínimos, aí entra competência, entra materialidade, a autoria, porque ainda tem isso, pode ser não só para... Nesse caso, não só para denúncia, a competência. Se não é nossa... chega uma manifestação que a infra não tem competência para responder, a gente encaminha para outro órgão. No caso de denúncia, se a infra não tem essa competência, existem duas situações. É um tema... Não é simples, né? Assim. É interessante, mas tem muitas nuances, tem muitos detalhes, então, às vezes a gente se torna até um pouco técnico, né? Uhum. Mas a denúncia, para a gente, se a gente não tem competência, a infra não é o local adequado para ser tratado ela. A gente tem que pedir autorização para o denunciante para poder encaminhar aquela denúncia para outro órgão. Só que aí a gente entra naquela história, tem as denúncias anônimas e as denúncias identificadas, né? Nas denúncias identificadas, a gente pede autorização. Nas denúncias anônimas, a gente encaminha com o tratamento dos dados pessoais. Como eu falei, a gente vai pseudonimizar esses dados, pseudonimizar as informações pessoais, os dados pessoais. E na identificada, a gente pede autorização. Com 20 dias, o denunciante não responder aquela pergunta, a gente encaminha também de forma pseudonimizada. Então, os dados pessoais, em relação aos dados pessoais. Então, a denúncia... ela não deixa de ser tratada. Ela chegou, ela vai ser ela vai ser tratada internamente, se for o caso, e ela vai ser encaminhada. Então, isso assim, de uma maneira geral,
se você, usuário, se você viu alguma coisa errada, se você viu qualquer fato, qualquer ato ilegal, ato ilícito, você não deve ficar calado, você deve denunciar, a ouvidoria está lá para isso. E outra coisa, por que eu estou dizendo isso? Porque acontece de as pessoas terem medo. Uhum. Só que não precisa ter medo. É super seguro. Existe uma lei de proteção ao denunciante. Então, assim, ele tem a garantia do anonimato. Não tem que ficar, porque eu tenho medo, eu posso sofrer retaliação, ou vai saber quem foi que denunciou. Então, isso é um mito e tem que ser acabado. Adjane, eu queria que você explicasse pra gente o que é a LAI. A LAI é a Lei de Acesso à Informação. Ela garante ao usuário de serviço público acesso às informações custodiadas pela empresa. Então, assim, e não é, quando eu falo informações, são dados, qualquer tipo de informação. Ela garante. Se você quer uma informação sobre o andamento de um projeto, você quer informação sobre o que a empresa está desenvolvendo, informações sobre a área pessoal. Que o órgão público tem que prezar pela transparência. Total. Então, assim, a gente não pode, enquanto ouvidoria, enquanto empresa pública, porque chegou um pedido de informação, eu não quero dar essa informação. Não existe isso numa empresa pública. A empresa pública funciona diferente da privada? Funciona. A ouvidoria, no caso. Então, a ouvidoria na empresa pública, a gente tem essa função de atender às demandas do usuário, né? A gente é obrigado por lei a isso, tanto no SIC e as demandas de ouvidoria também. Então, assim, todas essas informações, a gente tem essa obrigação legal de passar para o usuário. E isso, assim, na ouvidoria pública, ela permite uma participação social, ela permite a interação do usuário com o serviço público. E, através disso, a gente busca melhoras para a sociedade de uma maneira geral. Já a ouvidoria privada, ela também atende ao cliente, mas ela tem o fim lucrativo, né? Ela tem o fim econômico. Essa é a grande diferença da pública para a privada. Na privada, ela quer atender o cliente, mas com os objetivos de lucro no final. Né? Outra coisa que as pessoas às vezes confundem é que a ouvidoria não é um órgão ou uma área investigadora. Ela que vai receber... Não é. A ouvidoria não tem esse papel investigatório. Nem tem, nem pode. A ouvidoria, ela é o canal de entrada, né? As pessoas se manifestam, elas buscam informação através da ouvidoria. Como eu disse, a gente vai fazer aquela análise prévia, encaminha, se for o caso de denúncia para a área apuratória, se for o caso de outras manifestações para as áreas técnicas, para que seja dada a resposta correta. A gente prima por uma resposta clara, transparente, uma linguagem fácil, uma linguagem acessível. E outra coisa que é importante destacar aqui, além dessas opções, dessas funções da ouvidoria, dos canais tanto de SIC como de manifestações de ouvidoria, nós temos na empresa a transparência ativa. A transparência ativa são aquelas informações que a empresa disponibiliza de forma proativa. Lá no site da Infra tem várias informações sobre a empresa. Na parte de ouvidoria tem muita coisa, da empresa como um todo. Tem várias e várias informações. Então, o usuário não precisa nem ir pela ouvidoria. Ele pode primeiro ali fazer uma pesquisa, ver se tem aquela informação que ele deseja, e se tiver ali, já fica resolvido, né? Já resolve ali. Isso a gente chama de transparência ativa. E um detalhe interessante é que essa transparência ativa, ela é avaliada pela CGU.
E na infra, nós obtemos, a empresa, 100%, a gente atingiu 100% dos requisitos. Então, nós estamos bem avaliados nesse sentido, em relação à transparência ativa. É um trabalho coletivo, né? De todos os empregados da infra, dos diretores. Então, até na ouvidoria. A ouvidoria, a gente depende muito das outras áreas, sim, porque quando o cidadão ele busca uma informação, a gente depende das áreas para dar uma resposta adequada, uma resposta clara, uma resposta que atenda aquilo que ele está buscando. Então, assim, a gente tem que ser um trabalho conjunto. As pessoas veem a importância, né? Como é que você gostaria que as pessoas os empregados da infra enxergassem a ouvidoria? Como uma área da empresa que está ali para ajudar, para trabalhar junto, para ser companheira, que pode contar com a gente, que a gente está ali para ajudar a resolver os problemas, as sugestões, as críticas, está ali para receber os elogios também. Sabe? Então, que é bom, né? Receber elogio, quem é que não gosta? É ótimo também. Às vezes as pessoas esquecem, né? Reclamam e esquecem de elogiar. Mas, assim, é muito importante essa participação, porque essas informações se transformam em informações estratégicas para a empresa. Então, assim, a ouvidoria é um canal aberto e a gente está ali assim, pronto para receber. De portas abertas mesmo. De portas abertas. Lá no nono andar. No nono andar, Ladjane, eu vou pedir para você assinar aqui o nosso capacete, convidada aqui. Ah, que bom. É com grande alegria e honra que eu vou assinar aqui e poder participar desse podcast, poder trazer mais informações para todos os nossos usuários. Obrigada. Eu queria agradecer a presença da Ladjane e deixar aqui mais uma vez como é que as pessoas fazem para dar sugestões, críticas, elogios. Então, foi muito gostoso esse nosso bate-papo leve, descontraído, com muitas informações técnicas também, mas foi muito gostoso e, assim, muito importante a gente poder trazer essas informações para a empresa. E lá no site da Infra, vocês podem acessar, nós temos todas as informações dos nossos canais de acesso, dos nossos telefones, nossos e-mails, estão todos disponibilizados lá no site da Infra. Quero também aproveitar para essa oportunidade para agradecer ao nosso presidente da Infra, doutor Jorge, a doutora Elizabeth, aos diretores, a Ascom, que está patrocinando parceira de sempre nesse podcast, está proporcionando essa oportunidade, né? A minha equipe maravilhosa, né? Que embarca nos nossos desafios, e dizer a todos que assistam, curtam, né? Dê um likezinho lá na gente e conheçam um pouquinho mais da ouvidoria. Obrigada, gente. Lá no nono andar, se quiser visitar, né? Lá no nono andar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e agora tenham entendido um pouco mais da importância da ouvidoria. E vão lá conhecer que eles estão de portas abertas. Tchau. Tchau. Tchau.